A descoberta das propriedades magnéticas dos ímãs naturais, provavelmente ocorrida no século VII a.C., pode ser considerada o início da grande jornada da evolução tecnológica da humanidade. Essa jornada, lenta durante séculos, acelerou-se rapidamente a partir do século XIX, quando foi descoberta a interatividade entre o magnetismo e a eletricidade. Você então está convidado a acompanhar essa jornada, que na certa não terminou, pois somos permanentemente surpreendidos por novas tecnologias e novas descobertas da eletroeletrônica, presente praticamente em todos os campos da atividade humana. Noções básicas de trigonometria e vetores serão imprescindíveis para que você compreenda, analise e quantifique grandezas elétricas, magnéticas e eletromagnéticas. Essas ferramentas matemáticas serão apresentadas nesta aula e, se você já as conhece, terá a oportunidade de revisá-las. Um pouco de história. Os primeiros ímãs naturais foram encontrados em uma região da Grécia Antiga denominada Magnésia. Um mineral de determinadas rochas apresentava a propriedade de atrair objetos de ferro. A esse fenômeno foi dado o nome de magnetismo. A descoberta dos fenômenos elétricos anteriormente aos magnéticos e também atribuída aos antigos gregos motivou estudiosos e cientistas a proporem teorias que explicassem os fenômenos elétricos e magnéticos. Petrus Peregrinus, monge francês que viveu no século XIII, dedicou-se a estudar os ímãs, descobrindo e conceituando duas importantes propriedades magnéticas. Objetos de ferro são atraídos pelas extremidades dos ímãs, que é o conceito de polo magnético. Ímãs diferentes apresentam manifestações de atração e repulsão quando aproximados entre si. Logo, em qualquer ímã existem dois polos contrários. A outra importante propriedade descoberta pelo monge foi: se um mesmo ímã for dividido várias vezes, não é possível separar os polos, que é o conceito de inseparabilidade dos polos. No século XVII, William Gilbert, médico francês estudioso dos fenômenos magnéticos, a partir das descobertas de Petrus Peregrinus, realizou várias experiências e descobriu a influência da temperatura na magnetização dos ímãs. Também comprovou cientificamente que nosso planeta tem o comportamento de um gigantesco ímã. Esta última descoberta explicou o uso de ímãs suspensos e livres de giro, que já eram usados pelos chineses no século I a.C. como instrumento de orientação nas navegações marítimas. Assim, provavelmente, a bússola foi a primeira aplicação prática do magnetismo, estabelecendo-se a convenção de se chamar a extremidade do ímã, que aponta para o norte geográfico da Terra de Polo Norte, e a outra extremidade de Polo Sul. Então, as propriedades magnéticas dos ímãs são: todos os ímãs possuem a capacidade de atrair ferro. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Os polos de um ímã são inseparáveis. Ímãs sujeitos a altas temperaturas podem ser desmagnetizados. Os ímãs, quando suspensos e livres para girar, orientam-se na direção norte-sul da Terra. Para você estudar e compreender os fenômenos da interatividade entre magnetismo e eletricidade, será necessário relembrar alguns conceitos e fenômenos elétricos. Por exemplo, o que é carga elétrica, o modelo atômico, o campo elétrico e a força magnética e a repulsão eletrostática, entre outros. Em 1820, Hans Christian Ørsted, professor dinamarquês, descobriu a relação entre a eletricidade e o magnetismo. A experiência que comprovou essa relação pela primeira vez foi chamada de experiência de Ørsted e é considerada um marco na história da física, pois deu início aos estudos do eletromagnetismo voltado para as possibilidades de construção de máquinas, dispositivos e aparelhos elétricos. Esse é o arranjo montado por Ørsted.
Na experiência, uma agulha imantada era posicionada paralelamente a um fio, que seria percorrido por uma corrente elétrica. Observe que a chave do circuito está aberta, portanto não há corrente elétrica circulando. No momento em que a chave do circuito é fechada, passa a circular corrente pelo fio, e a agulha imantada, que tinha sua orientação norte-sul, é desviada. E, ao abrir a chave, cessava a passagem da corrente. A agulha voltava à sua posição inicial. Estava comprovada a relação entre eletricidade e magnetismo. Ørsted comprovou que nas proximidades de um condutor percorrido por corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons livres, surge um campo magnético. Mas nos ímãs não há movimento ordenado de elétrons. Como surge então o campo magnético? Nessa aula, você encontrará a explicação desse fenômeno a partir dos conceitos de dipolos magnéticos e domínios magnéticos. As linhas de indução indicam a configuração do campo magnético nos ímãs e, por convenção, saem pelo polo norte e chegam ao polo sul. Nessa imagem, você pode observar o comportamento e a orientação das linhas de indução em um ímã de forma de barra. As linhas de indução do campo magnético de um ímã em forma de barra podem ser observadas através de um experimento muito simples. O ímã é posicionado embaixo de uma placa de vidro e sobre a sua superfície espalha-se de malha de ferro. Note que as partículas de ferro se alinham de acordo com as linhas de indução do campo magnético do ímã. Existem vários outros modelos de ímãs. Um desses modelos, muito usados na construção de aparelhos elétricos, é o ímã em forma de U ou ferradura, que apresenta a particularidade de ter um campo magnético uniforme em todos os pontos do interior da ferradura. O campo magnético da Terra ainda é explicado apenas teoricamente. Você irá conhecer essa teoria elaborada em 1939 pelo físico germano-norte-americano Walter Maurice, que associa a existência de metal liquefeito no núcleo do planeta e o seu movimento de rotação para que se manifeste um campo magnético ao redor da Terra. A aurora polar é uma comprovação visível a olho nu da existência do campo magnético terrestre. Você já sabe que a passagem de corrente elétrica por um condutor gera campo magnético, mas a configuração desse campo magnético irá depender de como esse condutor é geometricamente disposto. Essa é a configuração do campo quando o condutor é retilíneo. Aqui, quando o condutor apresenta a forma geométrica de uma espira circular. E por fim, quando o condutor é enrolado na forma de uma bobina ou solenoide. O conhecimento dessas configurações assumidas pelo campo magnético gerado por corrente elétrica é importante para a compreensão das máquinas, aparelhos e dispositivos elétricos. O campo magnético tem muitas aplicações práticas, desde um pequeno eletroímã a um potente forno de indução, por exemplo. Você também terá a oportunidade de conhecer e entender os detectores de metais, que podem ser portáteis ou fixos, e a máquina de ressonância magnética, que permite diagnósticos médicos com precisão muito superior à radiografia, raios X. E a máquina de ressonância magnética, que permite diagnósticos médicos com precisão muito superior à radiografia, que são os raios X. Através do conhecimento do comportamento da força magnética sobre cargas elétricas imersas em um campo magnético, você poderá compreender a ação dessa força em condutores retilíneos e a força magnética entre condutores dispostos paralelamente entre si na presença de um campo magnético, que é o princípio de funcionamento dos geradores e motores elétricos. O motor e o gerador são duas das mais importantes aplicações da força magnética, mas existem inúmeros outros aparelhos e dispositivos cuja operação depende dessa força. Alguns outros exemplos: o galvanômetro de bobina móvel, que é um aparelho de medição de grandezas elétricas analógico, e o relé eletromecânico. Outras aplicações da força magnética: o disjuntor termomagnético, o contator, o alto-falante,
o cabeçote de gravação DHD dos computadores, entre muitas outras aplicações. Bem, nessa aula nós vimos os princípios do magnetismo e eletromagnetismo. Bons estudos!